Está todo mundo conseguindo aí enxergar o slide? Eu preciso só que vocês falem sim ou não. Sim. Sim. Beleza, tá bom. Então, dentre o que a gente pode chamar aí de triplo descarte, né? Sempre a avaliação do tórax, nós vamos ter que entrar no conceito de dor torácica, né? Diversas vezes a dor torácica pode ser facilmente descartada, né, como o princípio músculo-esquelético, uma fratura de costela, às vezes uma dor pleurítica, uma osteocondrite, mas em outros momentos a gente fica com dúvida, né? Alguns pneumotórax espontâneos, e no contexto de doença vascular, sempre vai entrar a necessidade da gente entender se existe ou não uma dissecção na aorta e como que a gente vai fazer isso na emergência, né? Então, existem diversas formas aí já publicadas de modelos de extração de risco de morte, né? Que são simples. E eles, dentro do contexto do atendimento hospitalar, eles ajudam a, pelo menos, a gente não perder um paciente com dissecção aórtica, por exemplo. Então, se vocês observarem aqui, ó, geralmente a dissecção mais frequente é a Stanford A, né, e que pode aí, em alguns casos, envolver coronária ou não, né, o ósteo da coronária. Pode estar ou não associado a derrame pericárdico. E existem pelo menos aí três situações, né? Se existe ruptura intimal, se está na aorta ascendente, se está no arco da aorta ou se envolve até a aorta tóraco-abdominal, tá? Isso tudo entra no modelo, né? Existem lugares onde a gente, igual nós damos o laudo e informamos ali o laudo crítico, por exemplo, a gente pode dar o laudo e já completar um modelo de estratificação de risco, e ele traz para a gente um número que mostra se existe risco de morte ou não. Esse aqui é um registro bem interessante, que é um registro hispânico, né, que mostrou aí a capacidade nas diversas situações da gente melhorar ou modificar o manejo terapêutico, reduzindo ali a mortalidade na síndrome aórtica aguda. Se a gente colocar isso para o SUS, por exemplo, né, em alguns hospitais que nem angiotomografia tem, ou nem capacidade de fazer exame com contraste, ou até de ter médicos capacitados para identificar se existe ou não a ruptura, isso é fundamental em todos os aspectos, né? Então, reparem que isso é uma necessidade de intervenção importante e a gente precisa estar sempre com as causas de morte iminente na nossa cabeça, tá? Então, eu vejo que muitas vezes a gente aprende a identificar TEP, TEP com certeza mata, mas uma dissecção de aorta mata muito mais, né? Ou já matou no passado muito mais do que hoje em dia. Então, a angiotomografia, na verdade, ela vem se mostrando aí um método mais rápido, simples e fácil de ser utilizado na emergência. Então, vocês vão ver que a maioria dos hospitais que atendem emergência vão ter um aparelho capaz de fazer esse tipo de exame. Se vocês repararem aqui, ó, nessa casuística, de 2009 a 2019, praticamente aí 10 anos, aproximadamente 8% de síndrome aórtica aguda e 220 um diagnóstico alternativo foi feito com os pacientes apresentando sintomas para a dissecção aórtica, né? Durante o período do estudo, a suspeição de síndrome aórtica aguda aumentou. Então, quando você começa a discutir isso dentro do setor de emergência, com os médicos que estão
no pronto atendimento e você se coloca à disposição dentro do departamento, é natural que as pessoas passem a pensar mais naquele diagnóstico. E a incidência anual de síndrome aórtica aguda não aumentou durante o período desse estudo, como já foi reportado em outras regiões. Então, geralmente, nós vamos ter presença de aneurisma, pessoas que tinham aneurisma até sabido e esses aneurismas expandiram, hematoma parietal, uma úlcera, uma dissecção, a ruptura e as complicações pós-cirúrgicas. Basicamente, é isso que a gente vai estudar nos exames de emergência. Reparem que isso daqui é uma padronização, não é um conceito assim uniforme, até porque existem pessoas com 2,10 m de altura e outras com 1,60 m. Mas isso, na média, a maioria dos achados normais, a aorta ascendente vai ter em torno de 3,6 centímetros, a porção anterior do arco da aorta, 3,5, a porção posterior 2,6, a aorta descendente 2,4 e a aorta descendente na transição tóraco-abdominal 2,4. Reparem que aqui eu coloco 1 centímetro a mais, então até 4,6, 4,5, 3,6, 3,4, 3,4. Acima disso, a gente tem que considerar aneurisma, tá? Então, novamente, não é um achado definitivo, mas a maioria das pessoas aceitam esses números, né? Então, um diâmetro maior do que esses 4 centímetros é considerado ectasia, diâmetro acima de 5 centímetros é um aneurisma, diâmetro acima de 6 centímetros tem risco de ruptura, e o fundamental hoje em dia é a velocidade de crescimento. Então, se nós temos exames anteriores, e a gente observa que, num período de 15 dias, por exemplo, houve um aumento significativo, maior risco de morte. Então, aqui para vocês verem, isso é um paciente com Marfan, tá? Então, existe aqui uma dilatação importante da junção sinotubular. Então, desde a raiz da aorta, junto da válvula aórtica, envolvendo o seio de Valsalva, os ósseos das coronárias e a transição aqui, ó, do seio de Valsalva com a aorta ascendente. Então, quando existe essa dilatação bem característica dessa região, pode ser na aorta ascendente ou, às vezes, no tronco da pulmonar. Isso é um aspecto típico de Marfan. Tá? Reparem aqui, existe um flap, né? Então, com esse aneurisma. Aqui já é um modelo diferente, ó. A válvula aórtica normal e o seio de Valsalva normal. A dilatação está acima, né? Então, é uma dilatação provavelmente por uma estenose de válvula aórtica, uma dilatação pós-estenótica. Então, existe ali uma dilatação da aorta ascendente por aumento do gradiente entre o VE e a aorta. Nesse outro lado um aneurisma sacular, só que ele está parcialmente trombosado. Então, existe aqui a formação sacular, ele não é fusiforme, mas existe um trombo, né, mural. Essa espessura do trombo ela é importante, principalmente se tiver calcificação, demonstra um menor risco de ruptura desses aneurismas. O aneurisma sacular tem maior risco de ruptura do que o aneurisma fusiforme. Aqui também um outro paciente, né, com Marfan, reparem aquela dilatação desde a raiz da aorta até a junção sinotubular. Aqui a reconstrução em 3D. Reparem aqui as mamárias. Aqui a aorta ascendente ali com 5,2 centímetros. Esse aqui já é um outro caso. A gente chama isso daqui de via de saída do ventrículo esquerdo. Então, essa região do septo basal. Chefe, volta só um pouquinho na outra. O senhor falou muito rápido, eu estava anotando aqui uma coisa. Só um pouquinho a imagem da outra, só a anterior. Isso, rapidinho. Pronto, pode passar. Aqui o septo basal, folheto da válvula aórtica, ó, com uma coaptação muito boa.
Aqui a fibrosa mitroaórtica, né? Então, entre a mitral e a aorta, alguns pacientes com endocardite fazem aneurismas ou pseudoaneurismas nessa região. O folheto mitral anterior, o posterior, aqui a válvula mitral entreaberta, né? Então, um momento aqui de contração atrial com enchimento do VE e a válvula aórtica fechada. Reparem que a aorta ascendente tem o calibre normal, tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, não estamos vendo a subcláver, e aqui começa uma dilatação aneurismática da aorta descendente, já com trombo mural também, né? Reparem ela toda tortuosa, com uma angulação aqui importante na transição com a porção abdominal, e aqui ó, esse halo de trombo parietal. Reparem que essa aorta é toda ectasiada, existe calcificação no ósseo do tronco celíaco e da mesentérica superior, e isso se estende lá para baixo, para a ilíaca comum, direita e esquerda, e para as ilíacas externas. É fundamental, sempre no estudo da aorta, com esses aparelhos hoje, estudarmos a aorta e todos os seus ramos, incluindo os ósteos das coronárias, tá? Então é fundamental a gente falar sobre origem dos ósteos das coronárias e se existe ou não obstrução desses ósteos. Reparem aqui um caso antigo, né? Um aneurisma na transição tóraco-abdominal, aqui com trombo mural importante. Esses pacientes muitas vezes têm compressão do esôfago e têm dificuldade para deglutir. Tá? Então, reparem aqui o trombo mural, um aneurisma fusiforme da transição tóraco-abdominal. Hoje em dia, só de vocês baterem o olho nisso aqui, vocês vão falar assim, caramba, isso aqui tem risco de ruptura, né? Tem muito mais do que 6 centímetros. Então, essa é a informação que o radiologista precisa passar. Hoje, pelo Conselho Federal de Medicina, nós somos obrigados a fazer laudo crítico. O que é isso? Você pode estar no SUS, num serviço ambulatorial, se você vê algum diagnóstico que leva ao risco iminente de morte daquele paciente, nós somos obrigados ou a emitir o laudo instantâneo e entregar para o paciente e informar para ele procurar uma emergência do hospital ou um médico assistente dele, ou tentar falar com o médico assistente dele de imediato, tá? Aqui, já um tratamento com endoprótese da aorta descendente. Esse paciente tinha um aneurisma nessa transição. Aqui dá para ver até um gap, né? Uma passagem de um pouquinho de contraste ó, através da malha desse stent. Então, isso daqui depois, numa outra aula, nós vamos falar sobre isso, que são os endolics, né? Existe endolic tipo 1, tipo 2, tipo 3, e pode ter os mistos, né? Então, essa é uma conversa legal da gente ter. Mas reparem aqui, é uma anjo de aorta, reparem o ósseo da coronária direita, né? E no seio coronariano direito, direitinho, com placas mistas ali. Esse paciente já foi operado, a esternorrafia, tronco braquicefálico com uma placa calcificada no ósseo, levando uma redução luminal discreta, em torno de 20%, uma outra mais grave aqui na carótida comum e outra aqui na subclávia, tá? Só que aqui sem obstrução praticamente, apesar de ter muito mais placa do que nas outras, nos outros vasos. Aqui já um quadro mais agudo, né? Reparem que já tem hemotórax aí bilateral, já tem o paciente provavelmente broncoaspirou. Reparem que ele está com sonda nasogástrica, está com tubo traqueal, tem catéter venoso na veia cava superior, e aqui teve uma ruptura da aorta, né? Uma ruptura até com um colo bem significativo. Só que ele, por algum motivo, ele ficou contido, tá? Então a gente conseguiu fazer essa reconstrução em 3D e aqui uma imagem que não ficou legal, mas já da endoprótese tratando esse aneurisma roto. Então, vamos falar um pouquinho de pseudaneurisma, né? O pseudaneurisma é quando existe uma ruptura
que pode ficar contida, como nesse caso anterior, e pode ter também um tecido fibroso, né, por hematoma, por sangramento lento, né, que deixa com que o organismo se reorganize a ponto de evitar aquela ruptura completa. Então, isso pode acontecer pós-trauma, pós-cirurgia e pós-punção. Existe nessa região de transição da aorta com arco aórtico posterior uma fixação da aorta. E quando existe trauma por desaceleração, batida de carro, o peito vai no volante ou vai no para-brisa de alguma forma, a gente tem que pensar nesse tipo de lesão. Aqui um outro caso, só que por algum motivo cronificou, então reparem que tem uma calcificação bem importante, né? Quanto mais espessa essa calcificação e quanto maior essa trombose parietal, menor a chance de ruptura nesses casos aqui, tá? Aqui, por outro lado, já um outro caso, um aneurisma já para a parede inferior, né, do arco da aorta, sem calcificação, sem nada, com maior risco de ruptura. Reparem que quando nós fazemos cortes axiais, tá? Então, uma tomografia de tórax, onde nós estamos avaliando, nós vamos ver essa imagem aqui, ó, a aorta ascendente, o aneurisma e a aorta descendente. Aqui não era para ter essa imagem ovalar, tá? E a gente acaba identificando a imagem de 3 vasos. Então, tenham isso na cabeça sempre. A aorta, só 2 vasos no mediastino. Então, reparem ali, ó, a aorta ascendente, ali o aneurisma, né, o pseudoaneurisma, e aqui a aorta descendente. Os hematomas parietais, que em alguns casos, né, são considerados já a primeira etapa de uma ruptura, né, de uma dissecção. Então, nas imagens sem contraste, nós podemos identificar esses hematomas. Então, reparem aqui, ó, uma imagem em halo de hipersinal. Então, isso aqui é sangue na parede da aorta. Quando a gente injeta contraste, nós observamos aqui até o ponto da ruptura, né? Então, isso aqui já é uma dissecção, tá bom? Dissecção Stanford A, tá? E isso é importante. O diagnóstico diferencial aqui são com as vasculites, tá? Porque pode ter espessamento parietal da mesma forma que está tendo aqui. Então, é importante a gente ver a história e observar se existe alguma passagem do contraste para dentro da parede. Aqui já existe uma ruptura contida, tá? Um outro caso também de pseudoaneurisma. Então, reparem aqui, ó, mais de um vaso próximo ao arco da aorta, né? E aqui a gente pode até medir esse colo do pseudoaneurisma. Importante nesses pacientes que fazem cirurgia de troca valvar ou cirurgia de aorta ascendente, reparem aqui já tem uma válvula aórtica cirúrgica, né? E o flap na aorta descendente. Muitas vezes esses pacientes não são corrigidos no mesmo tempo, tá? A aorta como um todo. Até porque esses flaps, eles são fenestrados. Então, o sangue passa de uma luz para outra. Nem sempre esse flap é contínuo, sem comunicação. Úlcera. As úlceras, elas podem ser denominadas de diversas formas. Entendam aqui a parede sempre como tendo a íntima, né, em contato com a luz do vaso, a média, né, e a adventícia. Então, reparem aqui, a gente pode ter uma úlcera onde essa ulceração toca a adventícia. Nós podemos ter uma ulceração onde essa úlcera ela sangre para dentro da parede, como nesse caso aqui, ó, fazendo até um hematoma parietal. Ou então ela meio que abaula a adventícia. Então, aqui formando um aneurisma. Então, reparem aqui, uma ulceração nítida, né, com trombose adjacente,
Nesse outro caso, uma outra ulceração e outras micro-ulcerações na parede, tá? Aqui na ortografia, ó, reparem às vezes o perigo da ortografia, porque ela pode manipular essa área que está friável, né? Então, olha só, a ulceração aqui com uma trombose parietal adjacente. Um dado importante que a gente sempre tem que levar em consideração são as calcificações. Se essas calcificações estão vindo ao redor, ó, como aqui, não houve perfuração, tá? A adventícia está nessa região aqui. Aqui um outro caso, ó, com uma ulceração bem evidente, né, com hematoma parietal, e as dissecções, que pode ser DeBakey, né, tipo 1 pegando ascendente a descendente, a tipo 2 ascendente, a tipo 3 descendente. E outra classificação muito usada, a Stanford, que é a tipo A ascendente e a tipo B descendente, que na verdade acaba sendo a mais utilizada, porque a tipo A ela pode até ser mista, né? Envolver a descendente também, mas o tratamento vai ser da mesma forma. O que modifica é se só envolveu a descendente, porque tem muito menos estruturas ali envolvidas. Então, aqui, ó, uma dissecção tipo 1, né? Aqui já com um evidente envolvimento, olha, DeBakey, né? Tipo ascendente e descendente. Aqui, tipo 2 só na ascendente e aqui, tipo 3 na descendente. Reparem aqui, ó, um paciente que teve uma dissecção que envolveu a válvula aórtica, né? Com isso levando até uma insuficiência aórtica. Reparem que a cavidade do VE está bem dilatada, uma dilatação da aorta ascendente e o flap com aquelas fenestrações. Reparem que aqui fica nítido, né? Então, o contraste passa de um lado para outro. Reparem aqui, ó, a falsa luz aqui por fora e a luz verdadeira aqui central. Mas existe boa passagem de contraste tanto da falsa luz como na luz verdadeira. Aqui, mesma coisa, ó, um envolvimento importante da válvula com esse aneurisma e a dissecção com hemopericárdio, tá? Então, é importante a gente observar e identificar a presença de sangue, ou na pleura ou no pericárdio. Aqui já um outro caso, reparem aqui envolvendo a aorta descendente, já na luz verdadeira, com expansão de um hematoma e praticamente colabando a luz verdadeira, tá? Isso a gente precisa sempre descrever, porque é um fator de risco aí esses colabamentos, tá? Mesma coisa aqui, só envolvendo a aorta descendente, mas aqui existe boa passagem do contraste tanto da luz verdadeira quanto na falsa. As rupturas, então, reparem aqui, houve uma ruptura desse aneurisma da aorta para o esôfago. Olha só, o esôfago cheio de sangue, né? Esse paciente, na verdade, ele vem com uma clínica bem nítida, né? Muitas vezes isso, por algum motivo, fica tamponado. Quando a gente faz o exame, existe o histórico de sangramento ou hemoptóico, né? Ou presença de sangue no tubo. Então, tá aí. A dificuldade aqui é se passa uma sonda nasogástrica aqui, é um problema. Eu já vi caso de sonda nasogástrica e parar dentro da aorta. Então, muito importante a gente ter à disposição o exame a ponto da gente identificar direitinho o que está acontecendo antes de invadir o paciente, quando é possível, né? Quando não é possível, o atendimento é direto mesmo. Então, as causas de ruptura da aorta: traumática, trauma aberto ou fechado, por aneurisma, né? Expansão muito rápida, por dissecção e presença de úlcera. Esse daqui eu já comentei com vocês, né? Um trauma direto com desaceleração. A região mais comum de acontecer, ó, é nessa junção do istmo da aorta, 88%. Então, gravem isso. Se vocês forem ver o exame, olhem para essa região com calma.
O resto é tudo muito baixo, ó, 3, 1%, menos de 1%. Então, olha lá, exatamente naquela região onde eu comentei, um flap de dissecção ali pela ruptura, com presença de sangue no tórax. Aqui um outro caso também importante, aqui uma expansão grande já desse aneurisma, né? Paciente praticamente chocado nesses casos aí, mas por aminas, né, e vasopressores acabam indo e tendo capacidade de fazer o exame. Aqui uma ruptura, ó, com a presença de sangramento ativo ali, né? E aqui é interessante, ó, olha o aneurisma, isso aqui é adventícia, a calcificação está aqui, ó. Então cai naquele caso que a gente tinha visto lá daquele desenhozinho. Então a ruptura está dentro da parede e provavelmente é por isso que ele não morreu, né? Ficou contido. Repare aqui a obstrução pelo aneurisma do átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo não tem muita pressão dentro dele. Quando tem algo ali por trás empurrando ele, fica nítido a gente ver. E as complicações pós-operatórias, né? Então, reparem aqui, externo Rafi, esse paciente fez uma cirurgia de revascularização e, ao colocar a cânula para circulação extracorpórea, no ato da canulação teve a presença dessa pseudoaneurisma. Aqui já um tratamento com endoprótese, mas não foi possível aí conter o aneurisma envolvendo a aorta ascendente. Bom, era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria que vocês juntassem ao longo da semana casos de aorta, tá? E depois a gente vai falar dos outros vasos também, tá bom? Vocês têm alguma dúvidazinha? Chefe, eu queria só que o senhor falasse para mim uma coisa aqui. Peraí, que eu anotei aqui. Lá no começo que você falou de dissecção de aorta, é, acho que foi, não deu tempo de eu anotar, mas acho que foi os tipos: ruptura da íntima, aorta anterior, arco da aorta e a aorta abdominal. O senhor falou o valor: 3,6 a aorta anterior, Isso 2,6 daí são arco valores da... normais, normais da aorta, Isso. E tá? quando é ruptura iminente é maior que 6, e entre 4 e o quê que eu perdi? 4 e 5 é a ectasia da aorta. Ah, era isso. Tá Mas tem bom. várias pessoas que acima de 4,5 já considera aneurisma, entendeu? Então depende, na verdade, Entendi. do serviço, dos médicos que estão ali e da literatura que está sendo seguida, né? Mas, assim, é um sinal de alerta, né? Essa que é a ideia. Agora, Tá. um jogador de basquete de 2,10 metros provavelmente tem uma horta ascendente de 4 centímetros, 4,3, tá? E é normal. Então, já existem vários Tá. trabalhos que fazem normalização dos números pela altura Ah, e pelo peso. Então, eles pegam a superfície corpórea e dividem pelos diâmetros para a gente chegar num número que seja mais comparável entre as pessoas. tá bom. Obrigada, chefe. Foi ótima aula. Mais alguém? Então é isso aí, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Semana que vem, eu vou passar o caso aí ao longo da semana e vocês que vão apresentar aí. A gente vai começar com os R1s, tá? Então, o Pedro e a Amanda aí vão fazer essa apresentação, tá bom? É isso. Boa Qualquer noite, coisa, vocês chefe. me mandam mensagem aí. Tchau, tchau, Tá bom, tá? obrigada. Tchau, tchau. Oi.